Olá, TDIstas, bem-vindos para mais uma Liga TDI Brasil dessa semana. E, gente, aqui conosco hoje tem um grande parceiro nosso, né, Rafael Marques. Ele que é biólogo e vai trazer um assunto sensacional hoje para a gente. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, boa tarde a todos aí, prazer estar com vocês. E, gente, nossos parceiros aí de sempre, Célio, Olga, tudo bem, Célio? Dá um oi pro pessoal e depois a Olga. Tudo bem, prazer estar com vocês novamente, prazer rever o Rafael, seja bem-vindo. Olga, saudade, seja bem-vinda, tudo de bom, estamos aí. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, TDIstas, todos que estão nos ouvindo. Prazer também reencontrar vocês, o Célio, o Carlos, e hoje com o Rafael, né, sua ilustríssima apresentação. Vamos nessa. Bom, gente, antes de tudo eu quero só comunicar para vocês, você que é de Espírito Santo, tá? Nós vamos ter aí uma grande conferência estadual da TDI Brasil, que acontecerá entre o dia 19 e o dia 20 de janeiro de 2024, tá? Aqui vai ter os contatos para que você possa fazer a sua inscrição. Gente, esse evento é sensacional, vai estar o Marcos Eberlin, vai estar o Thiago de Mello, vai estar o professor Adalto Lourenço. Então, assim, você que puder participar desse evento, sem dúvida, será algo extraordinário. Vai ser o primeiro evento estadual da TDI aí em Espírito Santo, né? Um evento de imersão. Você quer conhecer um pouco mais, né? Você que é da região e puder montar sua caravana para participar, vai ser um evento sensacional aí em Espírito Santo, em Vitória, tá bom? Então você não se esqueça de entrar lá, se inscrever, tá aqui o WhatsApp para você fazer sua inscrição. Gente, são 2 dias de muita aprendizagem, de imersão no assunto. Não perca a sua chance, tá, pessoal? Porque assim, a gente costuma, digamos assim, em questão de tempo, né? Nós tivemos agora, vai ter um no Maranhão essa semana, né? Tá acontecendo no Maranhão. E esse vai ser só em janeiro. Então você que não pôde participar agora do evento da TDI no Maranhão, pode participar lá em Vitória, Espírito Santo, no dia 19 e 20 de janeiro. Então entra ali e não perde essa oportunidade de participar. Já chama no seu WhatsApp, tá bom? E, gente, hoje nós temos um assunto bem interessante aqui, que é Planeta Terra, Design ou Acaso? Rafa Marques vai fazer uma apresentação sensacional aqui para nós a respeito desse assunto. Mas antes, vamos dar um comunicado aqui bem legal. Amanhã, gente, dia 14, nós vamos ter um eclipse. Isso mesmo, um eclipse. Então, se você quiser visualizar essa coisa magnífica que é um eclipse, você vai poder estar, digamos assim, tendo essa experiência que é algo que acontece, né? Aí com, digamos assim, um tempo bem, digamos, varia muito, né? Às vezes demora muito tempo, depois às vezes acontece alguns em sequência, né? E o próximo vai ser só ano que vem, se eu não me engano, em outubro do ano que vem, dia 2 de outubro. Mas se você agora puder estar acompanhando amanhã vai ser no dia 14, então, né, no sábado, vai variar muito de região para região, vai ser fantástico. Algumas regiões vão ser de forma anular, né? Quando fica aquele, digamos assim, fica aparecendo aquelas bordinhas do sol, né, e a lua no meio, né, ficar uma coisa muito bonita. E alguns estados como nós, né, Rafael, Célio, eu, a Olga não, vai pegar a coisa bonitinha, capricha. E a nós vamos pegar só um eclipse, né, que é parcial, né? Mas é muito interessante também, né? Não vou deixar de participar desse momento tão legal, né, para quem gosta de astronomia. Então, se você quiser amanhã acompanhar, fique ligado, entre aí nas suas redes, no Google, nas redes sociais, e com certeza já deve ter uma tabela aí com os horários de cada estado para que você possa se organizar. Então, fica a nossa dica aí para cada um de vocês, tá bom, gente? Bom, mas vamos lá, sem mais perca de tempo. Rafa Marques agora com a apresentação, gente, sensacional sobre o planeta Terra. Então, Rafa, agora o palco é com você, meu amigo. Fica à vontade, Valeu. Você está em casa. Rafa Marques é um dos grandes palestrantes da TDI e para nós é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar com vocês novamente. Tive um tempo off aí, que o bebezinho que nasceu. Tive que me ausentar um pouquinho das atividades aí, das palestras. Mas é um prazer estar com vocês novamente. Amanhã vocês vão ter um evento fantástico,
Meio que foi a inspiração para poder falar sobre esse tema aqui hoje, quando o Carlos me convidou. Fiquei, o que será que a gente aborda? Falei, peraí, na sexta vai ser a palestra para a gente poder fazer aqui. No sábado tem um eclipse. Então, nada melhor do que falar sobre o nosso planeta, falar um pouco de astronomia, falar um pouco aí sobre design inteligente nessa área astronômica. Eu terei o azar de estar aqui na região de Curitiba, como qualquer evento astronômico que acontece, aqui em sobe nuvens. Então, e ainda para ajudar, frio de 11 graus. Então, realmente vai ser complicado ver alguma coisa de eclipse. Né? Teria que pegar um aviãozinho aqui, subir acima das nuvens e aí, quem sabe, conseguir ver alguma coisa. Ou a Olga transmite para a gente, né? Olga, você vai ter que transmitir para nós, Olga. É o único jeito. Faz uma transmissão para a gente. Muito bem, sobre o nosso tema, planeta Terra e a casa ou design, nós temos um planeta que é muito especial, isso é fato, ninguém duvida disso. Alguns querem até rebaixar essa capacidade da Terra ser algo especial, porque isso implica muitas conclusões que para alguns acabam sendo um pouco assim, uma pedra no sapato. Só que o nosso planeta tem diversas condições que fazem dela realmente um planeta único, diferente. Nós temos explorado aí o espaço há tantos e tantos anos, cada ano que passa com tecnologias cada vez melhores, absurdas, como o telescópio James Webb agora, e a gente tem visto cada vez mais informações chegando para a gente. Só que nada se compara com um planeta que chega aos pés do nosso planeta Terra. Até agora a gente nunca encontrou algo que realmente fosse tão belo, tão incrível como o nosso próprio planeta. E isso me faz lembrar aí, quando eu estava estudando sobre sistemas, de uma frase que Platão escreveu, que é de acordo com a história, foi um registro que ele fez de Sócrates, que ele diz o seguinte: não me parece que a natureza tenha feito as coisas no céu ou na terra ao acaso, ou que todas as coisas aconteçam sem razão ou uma ordem. É engraçado, né, que em um pensamento de mais de 2000 anos, nós vemos as pessoas usando um pouco do raciocínio lógico e chegando a conclusões tão óbvias. Não tem como você fugir de uma conclusão dessa. Terra, você tem ali coisas que não podem ser fruto simplesmente do acaso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo. Todas as coisas acontecem sem razão ou ordem? Não, pelo que a gente percebe, existe uma ordem aparente, existe uma razão para acontecer algumas coisas que a gente vê. Nosso próprio eclipse, que a gente vai estar vendo isso amanhã, né, alguns terão esse prazer, é algo que só a Terra proporciona. É só o nosso planeta que acaba tendo eclipses perfeitos, eclipse total, solar, o anelar, que é amanhã um anel de fogo. É só o nosso planeta que possui esse privilégio no universo. Nenhum outro planeta que a gente conhece no sistema solar e outros planetas que a gente descobriu tem eclipses perfeitos. Né? Por que isso? Será que não tem uma razão natural para isso? Não existe assim um motivo para isso acontecer? Simplesmente acontece. Será que isso é um golpe de sorte? Ou será que existe algo além disso, além do acaso? Existe um ajuste fino. Quando você pega, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro que constrói algo, você percebe ali padrões nessa construção. E o nosso universo, você tem ali realmente vários tipos de padrões, de leis que nós encontramos. Uma definição para ajuste fino seria você ter várias condições que se apresentam, que precisam estar finamente ajustadas. É como se fosse aquele rádio antigo, para você poder sintonizar a estação, você teria que colocar lá exatamente na linha daquele número da estação da rádio, para que possa sintonizar aquela estação. E o nosso universo, você tem diversas condições, diversos números, por assim dizer, que precisam ser finamente ajustados. Eles não podem ser apenas uma coincidência. Você precisa ter ali, você encontra esse padrão nessas leis da natureza. E existe um princípio antrópico, que esse seria, de acordo com Robert Jastrow, um dos grandes astrônomos aí que viveu no século passado. Ele era agnóstico, só que ele chegou a algumas conclusões. Ele escreveu um livro muito famoso, que não foi nem esse daqui, foi Deus dos Astrônomos, onde ele cita aqui nesse livro a seguinte citação: o princípio antrópico é o desenvolvimento mais interessante ao lado das provas favoráveis à criação. E ainda mais interessante, porque parece dizer que a própria ciência demonstra, como um fato comprovado, que este universo foi criado e projetado para que o homem vivesse nele. Esse é um resultado bastante teísta, ele conclui. E olha que ele nem acreditava em Deus, ele era agnóstico. E ele coloca, então, que as condições que os astrônomos, que a ciência consegue encontrar,
favorece o lado de um design, favorece o lado ali de um princípio que foi projetado para isso. Você tem vários princípios antrópicos. Eu reuni aqui, apenas para a gente não tomar muito tempo, 6 condições. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, pelo menos 100 condições. Nós temos mais de 100 condições que entram como princípios antrópicos. Nós temos aí essas 6 condições que a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre cada uma delas. A primeira delas, a questão da taxa de oxigênio no nosso planeta, 21%, é uma taxa super equilibrada, onde você tem ali as condições para que você possa respirar, que você possa sobreviver, você possa ter, por exemplo, o fogo, e você consiga apagar o fogo quando você necessita disso, no incêndio, por exemplo. A gente sabe que o oxigênio, por exemplo, é um gás que permite a vida, sem ele a gente morre em alguns minutos, só que também é um gás que prejudica o nosso corpo por dentro. Ele é um gás oxidante. Então a gente pode falar que a gente morre quando a gente nasce, né? Quando a gente sai, a gente começa a morrer, porque a gente começa a respirar esse gás. A gente não lembra disso, a gente não sente isso mais, porque o corpo se acostuma, mas quando o bebê nasce, ele precisa chorar. Se ele não chorar, alguma coisa está errada com o sistema respiratório. E por que o bebê chora quando nasce? Porque o oxigênio entra queimando, entra ali fazendo toda a parte oxidante dele. E aí é um sinal que o bebê está respirando. Tanto que se ele não chora, ele não está respirando, precisa fazer todo um procedimento médico ali para poder ajudá-lo. Então a gente começa a morrer por ali, porque o oxigênio vai nos prejudicando com o passar do tempo. Ele vai como se fosse enferrujando o nosso corpo. Só que é uma ação muito lenta. Nós temos aí também alguns alimentos que também nos ajudam a evitar um pouco essa oxidação. Mas é um gás que está ali em 21%. Se ele fosse mais, 30%, um pouquinho menos que isso, nós teríamos sérios problemas. Primeiro que os incêndios poderiam ser impossíveis de apagar. Se fosse menos que isso, a nossa própria vida teríamos problema para poder manter a nossa respiração. Então, assim, você percebe que isso é um número exato. Não é um número que pode ser aleatório. Não é um número que, deu certo, aconteceu. Mas vamos supor que realmente fosse isso. Deu certo, aconteceu. Essa é apenas uma condição. Qual seria a chance de você ter mais de uma centena de condições, todas agregadas, para funcionar ao mesmo tempo? Vamos falar um pouco de probabilidade logo. Um outro fator que permite com que a gente viva nesse planeta tão único é o nosso campo magnético. Ele é um escudo de proteção, como você percebe nessa figura. Ele nos protege dos ventos solares, que são altamente prejudiciais para a vida na questão da radiação. Então, esse campo magnético consegue fazer esse desvio. Como isso é possível, né? Como que a gente pode contar com o campo magnético? Alguns outros planetas também têm campo magnético, só que são fracos. Não são aqueles que permitem a existência de vida como o nosso campo magnético. Ele, além de tudo isso daqui, eu acabei lembrando agora, esqueci de pôr na nossa apresentação, mas é uma imagem conhecida de todo mundo. O campo magnético ele favorece para nós também um espetáculo visto da Terra, que é a famosa aurora boreal no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. Então é um espetáculo visível para a gente aqui do nosso planeta, quando esses ventos solares se chocam com o campo magnético, desvia para a região dos polos. Isso faz então com que o céu fique com aquelas luzes cintilantes. Como explicar algo tão fantástico assim? Você precisa ter ali várias condições do núcleo terrestre, a mistura de ferro, níquel ali se mexendo, rodando na sua rotação. Isso cria o campo magnético, que permite, além de toda essa proteção, favorece também com que o ser humano, usando a sua inteligência, possa projetar, por exemplo, instrumentos de navegação, como uma bússola, onde você consegue se guiar facilmente com a capacidade que a bússola tem de conseguir ler esse campo magnético. Mais uma condição que a gente tem, que parece que foi um golpe de sorte para todos nós, assim como também a distância da Terra e do Sol. Essa terceira condição chama a atenção. Quando você escuta, por exemplo, notícias na televisão, encontraram um planeta que porventura pode ser habitado. Né? Por que eles fazem essa declaração? Primeiro que esse planeta ele está no que a gente chama de zona habitável. Então a gente aprendeu com o nosso próprio planeta, que a distância nossa do Sol, que é, vou arredondar aqui o número, 150 milhões de quilômetros, ou se a gente usar aí a escala de ano-luz, nós teríamos aí 8 minutos luz da Terra até o Sol.
A gente faz os cálculos de tamanho de estrela, tamanho de planeta, distância, e a gente consegue criar ali um padrão de zona habitável. Então, quando você ouve essas notícias de que encontraram um planeta que poderia ser habitado, pode ser habitado, nada mais é do que esse planeta está na zona habitável da sua estrela. Isso a gente aprendeu com a nossa relação com o Sol. Essa é uma distância perfeita, porque isso te permite a temperatura correta, permite com que você tenha água no estado líquido. Então, isso é um fator muito importante. A água é uma coisa que alguns dizem que onde existe água existe vida, né? Não, onde tem água existe água. Agora, os seres vivos precisam sim de água. E para que a gente possa viver nesse planeta, a gente precisa ter uma temperatura adequada, precisamos ter água no estado líquido, e essa distância realmente é fantástica. Isso permite a distribuição de calor também de forma adequada para a nossa vida. Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, a temperatura seria totalmente prejudicial e, consequentemente, a vida no nosso planeta ela estaria ameaçada ou nem teria vida. Isso também nos leva a um outro fator, que é a inclinação da Terra. E eu acho que não vai abrir aqui. Carlos, será que tem um vídeo aqui dentro? Ele não tá abrindo? Não apareceu. Deixa eu ver. Deixa eu tentar colocar aqui, peraí. Aí, ó, deu certo. Vou soltar aqui. Olha só, a inclinação da Terra, mais um outro princípio antrópico que nós temos, que é fantástico. Nós temos um planeta que está inclinado 23 graus e meio em relação ao Sol. Isso é fantástico pelo quê? Pelo fator da distribuição da energia solar ao longo do ano. Isso permite as estações do ano. Então, se nós estamos aqui na estação da primavera, no hemisfério norte, eles estão na estação do outono. Hora que nós estivermos no verão, eles estarão no inverno. Então, graças a essa inclinação, a Terra consegue receber de forma bem distribuída a energia solar, o calor do Sol. Se nós tivéssemos uma inclinação, alguns estudos já foram feitos, por exemplo, 45 graus, o nosso planeta ele teria sérios problemas em relação à temperatura. E outro detalhe, nós teríamos dias mais longos. A duração do dia não seria de apenas 24 horas. E aí você talvez está pensando, seria fantástico, né? Quem não gostaria, quem sabe, de umas 6 horinhas, por exemplo, a mais durante todos os dias, para dar uma descansada, uma dormida a mais, ter um tempinho de lazer com a família, depois chegar do trabalho. Poderia ser fantástico. Seria. Mas o problema seria que a temperatura iria aumentar muito mais. E aonde você não teria energia solar adequada para aquela região, você teria frio demais também. Então você teria períodos de dia maior, aonde aquela parte que estivesse ao lado voltado para o Sol, que seria literalmente o dia, você teria temperaturas muito mais altas, o que iria começar a complicar a vida dos seres vivos. A maioria dos seres vivos poderiam colocar assim em extinção, e aquela parte que estaria voltada para a parte noite, você teria temperaturas mais baixas. Então você percebe que a vida toda seria zoada, né? Ela seria totalmente atrapalhada. Você não teria condições. Como que o nosso planeta, foi um golpe de sorte nosso fazer com que a Terra ficasse aí com 23 graus e meio? Outro detalhe, a nossa posição correta na nossa galáxia, na Via Láctea, essa linhazinha que você vê nessa imagem, onde fica nosso sistema solar? Nós estamos numa área calma, numa área tranquila, nós não estamos muito próximos do centro da galáxia, que não é uma região que a gente gostaria de estar, porque ali a atividade estelar é gigantesca, como se fossem trilhões de bombas atômicas explodindo ali a cada segundo. Então não seria uma região muito favorável. E existe um outro detalhe que os astrônomos é uma coisa que favorece a astronomia, que eles mencionam que nós estamos na melhor posição que existe. Então, se você pegar ali um cinema, aquela melhor poltrona para assistir um filme, nós estamos na melhor poltrona do universo para estudá-lo. E é algo incrível, é um golpe de sorte, que você se encontra na melhor posição para poder estudar o universo. Incrível isso, né? Nós demos vários golpes de sorte, um atrás do outro. Então, a melhor posição do universo e o melhor lugar para estudá-lo também nós nos encontramos. E a última princípio antrópico dos 6 que foram colocados seria, por exemplo, Júpiter, a posição de Júpiter. O maior planeta gasoso do nosso sistema solar, ele tem uma função, ele está um pouquinho distante da gente,
quase aí 1 bilhão de quilômetros. Só que Júpiter tem uma função primordial. Ele é como se fosse um irmão mais velho, por assim dizer, que protege o irmão mais novo. Ele é o nosso guarda-costa, por assim dizer também, porque ele protege a gente contra meteoros, asteroides, grandes rochas espaciais que viajam por aí, acabam sendo atraídas pela força gravitacional de Júpiter. Então ele permite com que a gente se mantenha seguro. Na verdade, nós temos 3 escudos. Júpiter é o primeiro. Se por acaso alguma coisa passa por ele, nós temos aí a Lua, que é outro escudo que a gente acaba tendo. E a Lua, a sua força só puxa para ela. Agora, se alguma coisa passar desses 2, a gente tem uma terceira e última alternativa, que é a nossa atmosfera, que dá conta do recado na maioria das vezes. Você vê uma notícia, por exemplo, como aquele meteoro de Chelyabinsk lá na Rússia, que foi em 2012, 11, uma coisa assim, 2013. É raro de a gente ver. Não é toda hora que um meteoro atinge o nosso planeta, e quando atinge, são pequenos. Então nós temos essa série de estudos, começando aí com Júpiter, passando para a Lua, depois a atmosfera, e que nos protege, permite a vida, permite a existência da nossa vida aqui nesse planeta. Tudo isso chama atenção. E quando a gente analisa, por exemplo, essa frase de William Reagan, ele diz o seguinte: a descoberta dessa harmonia cósmica que a gente acabou de mencionar aqui, que possibilita a vida inteligente, levou muitos cientistas a concluir que tal equilíbrio delicado de constantes e quantidades físicas que são necessárias à vida não pode ser descartado como mera coincidência e exige algum tipo de explicação. E aqui que vem, qual que é a explicação? Você pode ter 3 áreas de explicação. Ou a necessidade física, algo natural, ou o acaso, ou um design inteligente. Um projeto, um projetista que fez esse projeto. Bem, a necessidade física seria o seguinte: é natural que o universo tenha uma estrutura tão específica? Há alguma lei que exige que o universo seja desse jeito, que a Terra tenha essas condições? Não, é claro que não. E outra, né? Como que o universo surgiria e já existiria leis antes disso? Como que o mundo físico surgiria e antes do mundo físico surgir, você já tem leis físicas para poder guiar o surgimento disso? Não faz sentido. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a ordem acaba com o tempo. Então, quanto mais tempo se passa, essa ordem tende ao caos. O planeta não vai se organizando. Então, se você, aquele exemplo clássico, né? Se você fecha a porta do teu quarto, deixa fechado, tá tudo bagunçado, e você volta depois de uma semana e está todo arrumado. Tá, isso aconteceu sozinho? Impossível. A chance dele estar mais empoeirado, mais sujo, mais para o caos, lógico, é maior. É fato que isso vai acontecer. Se alguém arrumou, se o quarto está arrumado, é porque alguém interviu nesse processo. Então, portanto, a ordem do universo não pode ser uma exigência de alguma lei natural. Impossível. Então, não existe nenhuma necessidade física para que o universo seja organizado, para que a Terra tenha essa organização, que tenha esses princípios que permitem a vida. Será, então, que, só para concluir essa parte, né, não há evidências de que o universo admite a existência de vida, seja algo fisicamente necessário. Muito pelo contrário. Toda evidência indica que universos que não admitem a existência de vida não são apenas possíveis, mas também são bem mais prováveis do que qualquer universo que admite a existência de vida. Ou seja, em outras palavras, é muito mais simples você ter universos que não permitem vida e tenham caos, porque essa é a lei da natureza, essa é a lei física, segunda lei da termodinâmica, do que você tem um universo que permita a vida. Então é muito mais provável que, se as coisas aconteceram por mero acaso, por foram acontecendo, é mais provável que você não tenha vida no universo do que você tem. Seria o acaso, então, a nossa explicação para isso? Por exemplo, existir vida, as propriedades do universo têm que ser muito precisas e específicas. Um único exemplo aqui é a taxa de expansão do universo. Ela é tão precisa que, se você fizer uma mudança nessa taxa de expansão, na casa de 10 elevado a 120, você descartaria o universo como possibilidade. O universo deixaria de existir. Para você ter uma ideia, o que esse número de 10 a 120 representa, é como se você jogasse uma moeda e você tirasse cara 10 quatrilhões de vezes seguidas. Cara,
Impossível. Tanto é que existe um princípio matemático, o princípio de Borel, que fala, né, 10 elevado a 50 para cima, qualquer cálculo probabilístico nessa escala é uma impossibilidade matemática. Então, a chance disso acontecer, matematicamente falando, é impossível. Então, você tem um princípio, são mais de 100 princípios, que você coloca ali a chance de aquilo ali ser alterado, você mudar um pouquinho de lugar. Qualquer alteração mínima que você faça, você descarta toda a existência do universo, descarta a vida. Então, assim, são mudanças. Uma comparação com esse número, imagine você ganhar na loteria, por exemplo, 12 vezes seguidas. Você fizer 12 jogos e ganhar 12 vezes seguidas. Cara, qual a possibilidade disso? Apesar de já teve um político aqui no Brasil, acho que o Célio vai lembrar disso, cara aí chamado, acho que é João de Deus, né? Que uma vez ele foi pego lá, cara, com dinheiro na conta e falou que tinha ganhado uma loteria, acho que era 4 vezes, salvo engano. Tentou explicar qual a chance disso acontecer, né? Não tem como. O universo realmente é uma precisão absurda. Tanto é que um ex-ateu, Fred Hoyle, um cara famosíssimo, Sir Fred Hoyle, ele calculou chances para que a origem do universo fosse ao acaso. E nesse cálculo absurdo que ele fez, de várias variáveis sendo colocadas juntas, para que o universo fosse possível ao acaso, ele chegou numa chance de 1 em 10 a 40 mil. Cara, 10 elevado a 50 já é impossível matematicamente falando. Imagine essa chance. E já tem alguns outros estudos que colocam as probabilidades disso, não do universo inteiro, mas de uma única proteína surgir ao acaso, você não teria tempo suficiente para isso. Se a gente adotar a idade do universo de, arredondando, 14 bilhões de anos, faltaria tempo prático para que uma proteína, uma só, pudesse surgir ao acaso. Agora você imagina todo o universo, com tudo que existe nele. Por isso que ele conclui, né, o Fred Hoyle, os sistemas bioquímicos são extremamente complexos, de modo que a probabilidade de terem sido formados por meio do embaralhamento aleatório é indiscutivelmente zero. Deve haver uma inteligência que projetou as substâncias bioquímicas e deu origem à vida, à origem da vida carbonácea na Terra. É incrível. O próprio cientista famosíssimo, ele conclui. Né? Isso é um dos motivos que o fez mudar também de cosmovisão lá no passado. Bem, nós temos aqui um silogismo. O ajuste preciso do universo se deve à necessidade física, ou acaso, ou design. A gente percebe pelas descobertas da física, da química, da ciência em geral, o ajuste preciso do universo não se deve a uma necessidade física e nem ao acaso. Então, a conclusão mais lógica, e aí eu posso aqui puxar o princípio, a navalha de Ockham, que a explicação mais simples tende a ser aquela mais correta na filosofia, que o design deve ser realmente a explicação mais óbvia, mais lógica. Ela não vai contra o senso comum, porque o senso comum te mostra que as coisas não surgem do nada, as coisas não aparecem, as coisas não se organizam de forma aleatória. Se você pegar uma caixa com pecinhas de Lego e ficar balançando aquilo ali por 10 anos, 50 anos, 100 anos, você só vai ter pecinhas aleatórias de Lego. Você não vai ter nenhuma escultura sendo formada, nenhum brinquedo formado ali dentro. Você vai ter peças que podem talvez ter se encaixado, mas sem ter ali uma ordem específica. Então, quando a gente vê que o método científico, ele nos diz que não devemos buscar uma causa natural, e sim uma causa inteligente. Isso é a ciência. Quando você pratica ciência, você está usando uma causa inteligente. Você está sendo o fator de inteligência por trás daquilo ali. Então, o método científico nos impulsiona a buscar uma causa inteligente para as coisas, não um acaso, porque isso não é lógico. E aí, Paul Davies, um outro grande físico, ele nos fala o seguinte: para mim existe evidência poderosa de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece que alguém ajustou finamente os números da natureza para fazer o universo. Parece que os números das várias constantes foram colocados, foram ajustados, foram calculados de maneira tão precisa que isso permite a vida. O nosso universo, ele tem tantas condições que são necessárias para que todas ao mesmo tempo possam fazer com que a vida surja, que realmente a lógica te joga para um design. A lógica, ela te impulsiona a fazer uma conclusão. As crianças, elas não têm nenhuma dificuldade em chegar nessa conclusão.
Uma criança, se você falar, não, o universo não é sujo do nada. Cara, a criança, por mais que ela não tenha conhecimento nenhum, ela vai e fala, não, impossível. Porque o senso comum dela já diz para ela que as coisas não surgem do nada. Então, como que isso é possível? Né? Como que a vida aparece na Terra? Realmente, o design inteligente ele acaba sendo a melhor explicação, a mais plausível, a mais, assim, filosoficamente correta nessa hora aqui. É isso que eu queria trazer para vocês aqui. Perfeito. Rafa, sensacional. Eu vou abrir para que possa haver perguntas, então. Não sei se o Célio gostaria de começar. Eu tenho uma questão, mas eu não sei se a Olga queria já fazer um comentário antes. Eu já tenho uma questão que eu queria fazer uma pergunta para você. Não sei Pega se... leve, viu? Pega leve. Eu ia pedir para você se o ajuste fino ele é um argumento mais filosófico ou ele é um argumento que, assim, porque você apresentou alguns parâmetros. Obviamente você não entrou especificamente só nesse argumento, né? Você passou por cima. Mas só para ficar mais claro para o público. Quando há uma, digamos assim, houve uma inferência filosófica, né, de melhor conclusão. Você percebe que esse argumento ele é um argumento mais filosófico, ao invés, digamos, de astronômico, dentro de outra área, é mais filosófico, é isso? Só para mim entender. Sim, entendi a pergunta. Ele entra nos dois. Ele entra no argumento dentro da área da física e dentro da filosofia. Tá? Os dois lados, tanto a filosofia quanto a física, a ciência mesmo, ela pega esse argumento. O que vai ser feito vai ser a diferença, né? A explicação que você dá para esse ajuste fino. Então, assim, eu comecei falando, por exemplo, lá no começo da palestra, quando eu mostrei ali a Terra, que alguns tentam rebaixar essa questão da Terra ser especial. Porque esses ajustes estão aí. Eles não podem ser ignorados fisicamente. Os físicos não têm problema nenhum. Na verdade, parece que dentro da ciência, os biólogos, na minha área, infelizmente, que são os mais ranhetas na parte da evolução. Né? Os físicos, eles não têm tanta dificuldade em assumir, por exemplo, que possa existir um design por trás das coisas. Então, assim, a física ela não ignora. Ela corrobora essa questão do ajuste fino. Ela comprova isso em vários níveis, inclusive. Os princípios antrópicos têm vários níveis de princípios, onde eles agrupam. E a filosofia também vem pegar essa parte. A questão é a conclusão que se dá para isso. É a conclusão, entendi. A parte ligada à astronomia, à física, para fazer toda a análise se há um ajuste fino, se há os parâmetros para verificar esse ajuste, certo? Mas quando há, digamos, a inferência filosófica para analisar se foi o acaso ou se foi mente inteligente, ou se for necessidade, no caso, né? E até a necessidade eu acho uma coisa engraçada, porque ela pode ser meio que, como é que eu vou dizer, meio que uma faca de dois gumes, né? Porque ela pode ser também natural, como pode ser intencional, entendeu? Filosoficamente é uma discussão interessante. Vai da sua cosmovisão. Vai muito da cosmovisão da pessoa também. Celião, alguma pergunta, algum comentário a respeito? Só acrescentando, o Rafa trouxe as variáveis aí do universo, as constantes universais, algumas coisas ele citou. Eu comprei esse livro há algum tempo atrás aqui, Martin Rees, apenas 6 números, que são algumas dessas variáveis que ele considera extremamente importantes, que sem as quais nosso universo não poderia existir. Então não é apenas a Terra com condições de habitabilidade perfeitas, ou próximo disso, que hoje em dia o mundo está um tanto deteriorado por nossa culpa, né? Mas o próprio universo foi preparado para que isso pudesse acontecer. E ele trata disso, achei muito interessante, quem puder adquirir o livro do Dr. Martin Rees, é um astrônomo real britânico, o cara é famosíssimo. Esse livro aqui, ó, para quem quiser, é extremamente interessante, não é grande, esse livro é muito sucinto, mas é fabuloso, ele dá os detalhes do que a física realmente trata. E interessante, logo no início, ele aponta que as leis matemáticas sustentam a estrutura do universo. Então, se a gente quer compreender como é que essas coisas aconteceram, a matemática é a chave. Os fundadores da ciência já sabiam disso, descobriram a matemática de várias maneiras para poder compreender isso, e é possível você conectar o macrocosmo, o microcosmo, a biologia, no caso do nosso ambiente, nosso meio ambiente, às leis matemáticas. Então, eu acho relevante a gente lembrar
que processos naturais não são processos estocásticos aleatórios, ele obedece em todas leis físicas extremamente minuciosas. E naquela lei que você citou da constante da expansão do universo, 10 elevado a 120, se você colocar 10 elevado a 121, você teria expandido muito rápido, não teria formação de átomos, de planetas, de galáxias. Se você colocar 10 na 19, você impediria, teria prótons muito pesados, núcleos muito pesados, você implodiria o universo rapidamente. Só que essa não é apenas uma, existem N. Eu fiz uma apresentação há algum tempo atrás sobre isso. Eu recomendo esse livro aqui para quem quiser aprofundar nesse tema específico. Existem outros. E eu estou terminando a leitura desse aqui também, do Stephen Meyer, né? O Regresso da Hipótese de Deus. Esse é parrudo, é um livro grandão. Então ele também aborda esses detalhes com bem mais profundidade do que o Martin Reeves, a respeito da sintonia fina do universo. E aí, claro, depois parte para a vida, aí você vai... As conclusões dele o regresso da hipótese de Deus. Ele coloca isso como hipótese científica, né? Que uma hipótese teísta é mais razoável face aos dados observados do que uma hipótese deísta ou ateísta, certo? Eu só queria acrescentar esses detalhes, que realmente é um assunto fascinante. Dá para a gente passar horas conversando sobre isso. Olga, seus comentários, se você tem alguma pergunta. Assunto assim fascinante, muito interessante, é bom, sempre muito bom a gente estar analisando, né, essas questões, a complexidade do universo, a complexidade da vida, aponta para a existência de um design. Fora dessa lógica, outra lógica seria até absurda, né? Porque você imaginar, por exemplo, que um universo foi formado a partir de um ovo cósmico, né? Como fala lá no livro de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, que ele fala que uma partícula de poeira menor do que aquela que nós encontramos na mesa, que nós nos sentamos, um dia explodiu, essa partícula de poeira continha a massa do universo, que é 8 vezes 10 elevado a 25 toneladas, isso explodiu e depois formou uma nuvem primordial de gás e flutuações nessa nuvem primordial de gás, gerou toda essa complexidade que existe no universo. Isso, na minha concepção, é loucura, não tem lógica, não tem sustentação científica, não tem fundamento científico. Dentro desse processo de evolução, né, como ele é defendido, após essa explosão, que é o Big Bang, o que teria acontecido logo após essa explosão, né, essa massa primordial de gás extremamente quente, e numa fração de 10 elevado a menos 43, deu origem ao espaço e o tempo. Depois, 10 elevado a 43 segundos. Depois, num tempo de 10 elevado a menos 33 segundos, teria formado a matéria constituída de quarks e leptons, né? Sendo que os quarks são os prótons e os nêutrons, e os elétrons, né, seria os leptons, né, seriam os elétrons, os pósitrons e os neutrinos. E depois, numa fração de 10 elevado a menos 1 segundo, teria surgido os núcleos, né? Teria acontecido a nucleossíntese. Os quarks ficaram confinados, né? Digamos, prótons e nêutrons confinados dentro de uma estrutura que posteriormente iria dar origem ao átomo. Aí depois tem um salto de tempo maior, tipo 300
1000 anos após isso ter acontecido, aí teriam surgido os átomos, né? Sendo que antes do surgimento do átomo, 1 minuto após o Big Bang, teriam surgido esses núcleos. E após o surgimento dos átomos, teria passado mais ou menos 300.000 anos para surgir os elementos pesados, como estrelas. E depois mais 300.000 anos para surgir as heteromoléculas, como carbono ligado ao oxigênio, a água, o OH, né, que é o radical hidroxila. E após esse tempo, aí houve um intervalo enorme, no qual, através de, após esse período do surgimento das heteromoléculas, aí teriam surgido a vida há 3,8 bilhões de anos atrás. Como o Marcus Eberlin fala, né? Vida é coisa de super especialista, né? E por isso que o tempo precisa ser considerado dentro daqueles que defendem a teoria naturalista, mas não consegue resolver o problema, porque existem muitas evidências que não teria, isso não teria acontecido assim. Então, eu pensei em trazer, né, essa questão de tempo e evolução e processo naturalista para que a gente possa continuar, né, defendendo a questão do design inteligente. E o Rafael mostrou como os processos são complexos, extremamente complexos. O professor Salles também falou do ajuste fino, né, do universo. O Rafael também, o ajuste fino do universo. Existem algumas constantes, né, que se elas sofressem variação, por exemplo, o valor do M, né, que 10 elevado a 36, que é a razão da força eletromagnética para a força gravitacional. Se essa constante do M variasse um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o universo se desfaria. Outra constante é o G, né, G,007, que é a medida de intensidade de energia, que é responsável pela ligação entre prótons e os nêutrons. Se esse valor fosse 0,008 ou 0,006, essa ligação entre prótons e nêutrons não aconteceria. E aí nós temos as forças, né? As forças fundamentais que garantem não só a organização do universo físico, exatamente como ele é, como também a vida extremamente complexa, que é a força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear fraca e força nuclear forte. Então, o ajuste é muito fino. Como que a gente consegue imaginar que tudo isso surgiu por um processo natural, espontâneo, que a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás, sendo que as hipóteses que são construídas para afirmar isso não considera essas bases, né, fundamentais da física. Então, é isso que eu gostaria de deixar, né, de colocar nesse momento para contribuir com esse momento que nós, como cientistas do design inteligente, nós pesquisamos, nós investigamos, nós fazemos analogias, nós fazemos questionamentos, não é, para que venha dar sustentação àquilo que nós defendemos.
né? E é isso que, nesse momento, eu gostaria de deixar, e eu gostaria de perguntar também para o Rafael a questão em relação às 3 leis da termodinâmica, né, que são leis científicas que sustentam o universo e a vida, como a entropia, a primeira lei da termodinâmica, não é, que fundamenta também aquilo que nós defendemos, o design inteligente. Essas leis são incríveis, né? Só um pouquinho, Hawkins, por exemplo, ele fez, não sei qual livro que ele cita isso, se é a breve história do tempo, esse na casca de nós, aí agora não recordo, ele chega no absurdo de invocar leis naturais desconhecidas para tentar explicar a origem do universo por si mesmo, né? O universo surgiu por si mesmo. É um absurdo, né? Você vai contra as leis de Newton, essas leis que regem a ciência há tantos e tantos anos, que nós não temos dúvidas, que realmente são fatos científicos, elas estão a cada dia mostrando que a impossibilidade da vida ser fruto do acaso. E outra, que nem a senhora mesmo mencionou, a questão do tempo, né? Como acho que o Marcos Weber fala bastante disso, a questão do seu tempo. Coloca o tempo como se fosse a explicação para tudo. Mas se a gente for ser honesto com os dados, com os cálculos matemáticos, aí a matemática é fantástica, ela não deixa a gente se enganar. Se a gente for calcular cada condição, cada princípio surgiu ao acaso, na questão de probabilidade, o tempo ele é insuficiente. O tempo de 14 bilhões de anos ele acaba sendo insuficiente. Mesmo se a gente colocar 23 bilhões, ele acaba não dando tempo para isso. Então, assim, as leis, se a gente for levar a sério elas, a gente percebe que tem que haver um projetista. Não tem como fugir disso. São coisas muito absurdas, muito finamente ajustadas. Não é um ajuste fino, mas é um ajuste finíssimo. É algo assim muito preciso. Não é 1, 2, 3 condições. São centenas de condições. A própria molécula da água, a estrutura molecular da água, ela permite que a água tenha dezenas e dezenas de funções para a vida, para a natureza. Como que essa molécula foi, ao acaso, ela surge dessa forma? Né? Será que não é um projetista por trás disso? Vou projetar a molécula para que ela tenha essa estrutura química, para que ela possa desempenhar funções necessárias para permitir a vida, por exemplo. A gente percebe assim que todas essas condições físicas do mundo físico, elas estão apontando para a existência da vida. É algo que está apontando assim, aqui é o caminho para que a vida possa existir. Não é uma coincidência, né? Uma questão de coincidência nessa parte. Então você tem um monte de condições, um absurdo de condições, que estão totalmente associadas com a vida. Não é algo, não, isso aqui permite a vida, não, tal, isso aqui não. Não, todas que a gente descobre permite a existência. Se permite a existência do universo, permite a existência da vida. Então é algo que a gente não vê. Tem a tal ideia do multiverso, que é uma forma de invocar algo para tentar explicar que num monte de universos que foram surgindo, a vida em algum momento acaba sendo permitida, né? Mas isso, se fala que o design inteligente não é ciência, e alguém que fala que quer defender um multiverso dentro da ciência, é absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos tantas evidências que apontam para o design inteligente como realmente algo científico. O multiverso é ficção científica. É puramente ficção. Eu ia até falar para o Célio, não sei se ele concorda comigo, mas dentro da visão naturalista, me parece o seguinte, dentro da visão naturalista, quando alguém diz assim, o tempo não produz nada, o tempo é um agente externo, certo? Ele está ali, mas ele não é uma força que produz algo, ele não tem inteligência, então o tempo não é capaz de produzir nada, né? Ele possibilita certas coisas dentro de um campo probabilístico de tempo, né? Mas ele não produz nada. Então é uma argumentação errada por parte de alguns naturalistas que não sabem usar as terminologias corretas. Não sei se você concorda comigo, Célio. É isso mesmo. O tempo a gente entende que é o segundo a lei da termodinâmica que aponta a seta do tempo, que ela é necessária para que os processos atômicos, moleculares, enfim, ocorram no universo. Se não existisse esse segundo princípio, o universo estaria congelado. Você não teria processos
químicos, atômicos, não teria átomos, não teria nada, você teria um sistema congelado. Então, o segundo princípio da termodinâmica aponta a seta do tempo, que é a passagem do tempo, a degradação, e ela sempre trabalha em termos de degradação, retornando retroativamente a um ponto, vai chegar um momento em que todas as leis físicas surgiram estruturadas e integradas para permitir a criação do espaço-tempo, permitir a criação de energia, a integração dessas duas entidades, de forma que a realidade como nós conhecemos aconteça. A segunda lei da termodinâmica surgiu, foi criada, na minha visão foi criada, junto com a estrutura do espaço-tempo, porque sem ela você não teria tempo, não teria a direção do funcionamento dos processos que demandam dispêndio de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Você chega num momento que você tem energia potencial igual a energia útil disponível no universo. É obrigado, não tem. Segunda lei leva a isso, não precisa nem do Big Bang para chegar a essa conclusão, que no Big Bang tem a segunda lei incorporada. É a partir desse momento em que você tem 100% da energia útil igual a 100% da energia total do universo, você tem a criação. E a partir dali você começou a gastar energia. Não tem mais o que fazer. A corda um dia vai acabar. Um dia todos os processos serão extintos. É o que a física propõe. Numa apresentação que eu fiz lá no Rio, a gente mostrou que não é possível a existência das leis físicas sem as estruturas que lhes dão sustentação, que o Rafa comentou no início da fala dele. Ou seja, você tem que ter o espaço-tempo, você tem que ter a matéria-energia e as respectivas leis para esses processos funcionarem. Você vai ter criação de átomos, quarks, prótons, etc. Você vai ter que ter as leis respectivas para que esses processos, essas entidades, passem a existir. Então, você não consegue desassociar uma coisa da outra. Então, toda a estrutura espaço-temporal, matéria-energia, essas estruturas que a gente chama de átomos e os seus componentes, enfim, os fótons, etc., todas elas foram criadas simultaneamente. Lá no tempo, a gente na física fala no tempo de Planck, 10 a menos 43 segundos. Tá? Claro que a física deu alguma interpretação tentando naturalista, eu digo sempre naturalista, obedece às leis físicas, não são processos estocásticos. Para você falar de temperatura no universo, você tem que ter leis físicas que regulam os processos atômicos, aquelas entidades que estão se movimentando. A temperatura é entendida dessa forma. Então, você já tem que ter todo um complexo de leis que não pode ser desassociado desse momento da criação. Todas elas surgiram simultaneamente, ou foram criadas, na minha concepção, simultaneamente. E quanto ao Hawking, por exemplo, e outros que criaram teorias matemáticas do multiverso, todos eles, inclusive o próprio Hawking, diz, se eu tiver a gravidade, eu consigo criar um universo se autogerar. Sim, meu caro amigo. E a gravidade não é a estrutura do espaço-tempo com as suas leis específicas? Tá? Então, nessa estrutura eu tenho que ter a mecânica quântica, eu tenho que ter a relatividade geral, toda ela já existindo, para que eu consiga fazer alguma coisa. Não existe nada. Nada para a física é diferente de vazio. Tá? O nada é nada. Tem que ter a massa. Exatamente, você tem que ter todas as estruturas. Então, na teoria do multiverso, eu estudei todas elas para fazer alguns trabalhos, elas necessitam da mecânica quântica, da relatividade geral, da estrutura do espaço-tempo e da matéria-energia. Então, os teóricos disso falam que você precisa ter uma máquina criadora de universos que define os parâmetros para esse multiverso. Então, você não consegue fugir do problema, você só aumentou a complexidade do problema. Porque, ao invés em vez de você ter um universo para resolver a questão da causa, que você agora tem uma causa, vários. Agora você tem milhares de causas. Tá? Milhares de universos para explicar a causa. Tá? Então, você tem que ter uma máquina geradora de universo que gere as 26 constantes físicas, mais as 26 constantes de integração. Tudo isso é perfeitamente integrado para construir isso que nós chamamos de universo. Não tem como você fugir de um design inteligente por trás dessas estruturas. E tem um detalhe, essas estruturas são matematicamente reguladas, a gente chama de sintonia fina, em diversos parâmetros de afinação que não dependem de uma lei física, eles são arbitrários. Essa arbitrariedade na integração dessas variáveis é uma coisa louca. Eu, de vez em quando, penso sobre isso, dá um nó, né, no cérebro. Então, não tem como você fugir disso. Não tem jeito. Quem for analisar seriamente
todas essas integrações, por exemplo, tem moléculas que precisa ter um átomo específico com um elétron faltando exatamente num ponto para ela poder dobrar uma proteína, para ela poder ser útil, porque as proteínas têm estrutura 3D, elas precisam ser encaixadas, dobradas, que nem um Lego. Se ela não tiver isso, ela não funciona. Então, todas essas integrações de leis e processos foi pensado antes, o chamado antevidência do design. Era isso que eu queria acrescentar aí, foi fabuloso, eu gosto disso, posso falar horas sobre essas coisas. É aquela questão que o professor Adalto coloca no livro dele, né, como tudo começou, que ele afirma que processos naturais e as leis da natureza não teriam dado origem ao universo e à vida com a complexidade que eles apresentam. Se a gente analisar a questão do ponto de vista evolutivo, a seta da ordem, ela está apontada para cima. Ou seja, as coisas simples evoluíram para um nível de complexidade maior, para uma ordem maior. Mas se você analisar a questão dentro dos princípios das leis da termodinâmica, a seta da ordem está apontada para baixo. O universo está perdendo energia e está se desorganizando. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, ela diz que em qualquer processo, a energia final produzida não pode exceder a energia inicial utilizada. Então, tudo envolve gasto de energia, não é? Então, vamos imaginar a origem da vida, dentro daquela proposta que foi feita pelo experimento do Miller, né, e a teoria de Miller. Ele falou que naquela sopa primordial, que começou com um coacervado. O que era um coacervado? Eram moléculas de proteínas envolvidas por uma camada de água. Isso aí já está furado, que se for, daqui a pouco posso explicar. Mas esse coacervado, para ele ter produzido outros semelhantes a ponto de formar a sopa primordial, houve dispêndio de energia. Houve dispêndio de energia para isso, gasto. E a primeira lei da termodinâmica, ela fala que a energia final produzida não pode exceder a energia inicial que foi utilizada. Então, de onde que veio, como que pode explicar os processos energéticos cada vez mais crescentes, estruturas mais complexas demandam mais gasto de energia, e de onde veio essa energia? De acordo com a análise da primeira lei da termodinâmica. E outra questão é que, do ponto evolutivo, tanto o universo como a vida, como já foi colocado, a seta aponta para baixo, o universo está se desorganizando. Porque, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a energia utilizável, não é produzida, ela será sempre menor do que a energia inicial utilizada. Então, o universo, ele está perdendo energia. E isso aponta para a desordem, não para a ordem. Então, acredito que a primeira e a segunda lei da termodinâmica, essas duas leis, elas já colocam em colapso os processos, né, de organização por mecanismos naturais. Por mecanismos naturais. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito é que não existe lei sem um legislador. Isso é muito interessante. Exatamente. Então, quando a gente pensa numa formulação, em regras, como organizar, o que é aquilo, você vai fazer uma antevisão do problema para que você consiga resolver. Então, toda lei, toda regra precisa ter um agente que consiga verificar os problemas e solucionar os problemas. Eu acho que o Rafael Marques, ele conseguiu trazer isso muito bem dentro da sua apresentação, né? Apresentando essas formas onde digamos, campo magnético, né, tem uma antevisão, você tem toda uma complexidade, você tem uma questão de complexidade especificada, onde você consegue verificar a atuação dentro daquilo que se propõe a fazer.
Então é muito interessante. Então eu acho que... Gente, o nosso tempo já deu, né? Já deu 1 hora de programa, não quero alongar muito, então gostaria de agradecer a Olga, agradecer o Célio, ao Rafael e a todos vocês, gente, que assistiram o nosso programa até aqui. É para realmente, digamos assim, a gente quer agradecer vocês. Estamos quase batendo 30 mil pessoas aqui. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. E a gente vai fazer um sorteio, tá, pessoal? Batendo os 30 mil, nós vamos estar fazendo o primeiro sorteio, tá? Do primeiro ingresso, primeira inscrição do 5º Congresso Brasileiro de Design Inteligente, tá? E esse será histórico. Já temos presença confirmada aí do professor Rodrigo Silva. Então, assim, gente, fica ligado porque vai ser sensacional esse congresso do ano que vem. Tá bom? Então você não pode perder essa oportunidade. Então, nos ajude a bater os 30 mil aí. Logo nós vamos estar fazendo esse sorteio para que vocês possam, então, estar concorrendo à primeira inscrição do nosso congresso. Olga, muito obrigado pelos seus comentários. Célio, muito obrigado pelos seus comentários. E Rafael, quer deixar suas considerações e a gente encerra? Eu que agradeço que vocês possam explorar ainda mais, né, quem está assistindo esse vídeo aqui, possa ter a curiosidade de cair aí no mundo da internet, nos livros e pesquisar, que é um conteúdo realmente fascinante. A gente poderia abordar aqui, quem sabe, numa outra palestra, a questão da anteevidência desses ajustes finos, né? Posição de Júpiter está ali, como perfeito, mas tem uma anteevidência fantástica sobre o que traz tudo isso. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Um abração. Sempre é bem-vindo, Rafael. Gente, se você não é inscrito desse canal, se inscreva, não perca essa oportunidade. Procura a gente no Instagram, né, TDI Brasil, no nosso Facebook. E, gente, comenta aqui para dar engajamento no nosso vídeo. E até a próxima Liga TDI Brasil. Valeu, pessoal!